cabelo, para lavar cabelo, para secar cabelo. Então, o mérito é todo dele, não é meu não é da gente, tá? O mérito é dele. Parabéns, Alex. E esse é o último cabelo do dia. Como ela disse que ia cortar curtinho, eu falei, busca, acha ela por aí, tá? Porque já que é curtinho, então a gente vai conseguir trazer esse cabelo aqui em cima. De novo, é tudo uma questão técnica, tá? Tá. Se abrir a câmera aqui, eu tenho uma colega aqui, vem cá. Vem aqui, vem aqui. Ela é só uma das que estão querendo cortar o cabelo aqui comigo também. E eu não vou cortar o cabelo dela, tá? Mas ela também gostaria de cortar o cabelo dela. Então esse é o último cabelo. E aí eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu disse para ela. Hoje o objetivo é mostrar mais um pouco de técnica para vocês, tá? E aí quando a gente precisa desse tipo de recurso, a gente escolhe alguns cabelos. No caso aqui eu não programei, não trouxe modelos, são pessoas, são profissionais que estão na feira. E essa é a segunda feira Conexão em Beleza, promovida pelo Sebrae de Maringá. E aí estão circulando pela feira e a gente olha para o cabelo e fala assim, esse dá, esse não dá, para mostrar alguma coisa. Você topa? Topa, então beleza. Tá? Então, quem sabe numa outra ocasião... Eu vou lá apertar com você. Aí eu vou sair no lucro. Tá? Lógico. Me desculpe por não conseguir cortar o seu cabelo hoje, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que você diga onde eu posso cortar esse cabelo. Eu preciso amarrar e eu quero volume. Tá. Esse prendedor é só para você prender o cabelo, tá bom? Então vamos lá, eu vou trazer esse cabelo para essa altura, tá? E um cabelo que fique muito leve para ela. Eu vou fazer uma única divisão nuca, e aí eu vou me perder aqui um pouquinho só nos detalhes, porque o corte de cabelo será muito rápido. Tá? Então eu vou mostrar, vou explicar para vocês o que eu vou fazer e vou executar o corte. De novo, eu tenho aqui algumas situações que a gente falou lá no primeiro corte de cabelo. Quando eu quero descobrir qual é o ponto de equilíbrio, o ponto mais alto do crânio, eu coloco o pente e aqui eu perco, muda tudo o que você sabia até hoje sobre franja. Que a franja tem que ser dividida com um dedo, com 2 dedos, com 3 dedos. Então muda tudo, porque a franja ela é a partir desse espaço vago que nós temos aqui. Então isso aqui para mim vira tudo franja, vejam bem, é a minha concepção de corte. Eu tenho toda a parte técnica, teórica, de posicionamento de mãos, gerando graus, de mecha gerando graus, mas eu tenho uma forma de execução, uma linguagem de execução diferente da maioria dos profissionais. Então, franja para mim começa aqui, porque qualquer movimento que eu tente fazer, dependendo do comprimento do cabelo, esse cabelo não para trás. Ele não vai virar um topete mais, ele vai sempre cair sobre o rosto. Então, daqui para frente vira franja, ok? Daqui para trás, tá? E aí eu posso explicar para vocês um movimento de junção. Olhem isso aqui. Eu tenho o ponto de equilíbrio da parte da nuca, na parte anterior da cabeça, e eu tenho esse cruzamento de linhas. Onde estão os 90 graus aqui? Aqui, ó. Onde as linhas se cruzam, tá? Então, essa curvatura, se eu fizer, por exemplo, uma linha divisória aqui, vai dar ruim, não vai dar certo, o cabelo não encaixa. Eu preciso desse cabelo descendo daqui, a partir dessa linha. Então, quando eu posicionar todo esse cabelo para trás, eu diminuo a minha margem de erro no corte, porque eu estou trabalhando só posicionamento em graus.
Quando eu levantar esse cabelo aqui, eu tenho a certeza de que ele vai estar ok. Se eu trabalhar com uma linha divisória a partir daqui, quando eu tentar fazer a junção, provavelmente eu erre. Tá? Então, cortar cabelo torna-se simples a partir do momento em que você domina essa parte geométrica, tá? E entende que essa geometria vai gerar um resultado de física, graus, o tempo todo, mão e mecha. A partir daí, o resto fica, como eu disse, fácil. E aí eu vou, como eu disse, posicionar esse cabelo todo para trás. Eu não disse para ela, mas ela vai ter a sensação de que eu estou acabando com o cabelo dela. Quem está em casa tem a mesma impressão e vocês talvez tenham também a mesma impressão que eu esteja acabando com o cabelo. O detalhe é a forma de você pentear, de você posicionar essas mechas todas em uma só direção, porque eu vou posicionar essas mechas formando um ângulo. Aqui eu tenho 90 graus dos fios. Quando eu posiciono esses outros fios, eu mudo o ângulo do fio. Então, se eu quero 90 graus, eu tenho que pentear aqui, eu tenho que pentear aqui, eu tenho que pentear aqui. Aí eu vou ter todos os ângulos, todos os fios formando um ângulo de 90 graus. Se eu posiciono dessa maneira como ele está aqui, aqui eu tenho um tipo de ângulo e aqui eu tenho os demais. Então, quando eu faço isso, e aí eu vou fazer um pouquinho para cá. Só baixa um pouquinho agora. Isso. Observe o ângulo que eu tenho aqui e o que eu tenho aqui. Viram que são duas linhas retas? Quando eu faço isso, eu vou estar gerando um resultado de um cabelo leve, com aspecto mais desfiado. Se eu deixar a tesoura correr nesse cabelo, ele fica mais, a tesoura, a navalhete ou a tesoura, mais desfiado ou menos desfiado, mais leve ou um pouco mais pesado. Então depende do resultado que eu quero obter, eu vou trabalhar a técnica. Nesse caso, eu vou deixar posicionar a navalhete, meu dedo segura aqui, firme, e eu vou baixando a minha mão. Para tirar assim. Ok? Aqui eu já estou gerando uma leve assimetria também para o cabelo dela. E aí eu vou fazer as laterais. Volte um pouquinho. Para fazer as laterais, eu posso tanto trazer todo o cabelo da outra lateral, pelo menos a parte mais longa,
crio uma leve inclinação agora para trás de aproximadamente 75, 85 graus. É uma leve inclinação. Vou prender, já tenho a referência de comprimento aqui e a partir daqui eu corto também. A outra lateral eu vou fazer a mesma coisa. E aí quando eu levar todo esse cabelo agora para essa lateral, eu não vou ter mais diferença nenhuma praticamente aqui no alto para fazer a junção, porque eu estou brincando com esse cabelo. Se eu entendo que quando eu trago esse cabelo para cá, eu vou gerar um corte, quando eu levo ele para lá, eu gero outro, então não vai praticamente sobrar cabelo aqui no meio para que eu tenha que tirar pontas. É como em alguns vídeos que a gente tem no YouTube, quando eu trago todo esse cabelo aqui e posiciono nessa altura e corto esse cabelo e levo ele de volta e na mesma altura eu corto. Quando eu termino eu tenho Chanel, independente do comprimento em que esse cabelo estava. Eu não tenho margem de erro. E aí vou trazer o cabelo da primeira lateral em direção à segunda, a lateral oposta. Um leve grau de inclinação, de novo, para trás. Tenho o comprimento que eu preciso definido e corto. Como eu já defini os comprimentos de lateral, das laterais e nuca, o que eu preciso agora é simplesmente tirar eventuais excessos que esse cabelo possa ter. E aí, dependendo da forma como você penteia o cabelo, se eu fizer esse movimento, minha mão, a mecha, viram como não tem erro, tá? Depende do que você quer, tem que estar na cabeça o que você vai fazer. Se você entendeu o processo inicial, estudou o comecinho, o resto é só desenvolver a parte artística. Vocês viram aqui, eu não medi nada, eu medi? Não, eu trouxe todo o cabelo para baixo, só obedecendo, criando, entre aspas, ângulos. Cortei um cabelo de um lado, um cabelo do outro, e quando eu faço esse movimento, ele não tem pontas, como é que pode? Tem que fazer a primeira lição de casa, tá? Do corte de cabelo, a parte de estudo de ângulos, primeiro. Quando você faz a parte de ângulos, estuda isso primeiro, tá tudo tranquilo. Eu vou tirar isso daqui porque eu não me vejo necessidade no corte de cabelo para ela, e isso vai gerar mais leveza, mas não era uma questão de pontas.
eu vejo a internet cheia de incoerências, né? Ou seja, trabalhos com incoerências, alguns trabalhos muito bem feitos, visualmente falando, mas com muita incoerência. Por exemplo, se eu escovar esse cabelo, ele vai ficar um Chanel assimétrico. E aí, em muitos casos, o profissional faz o Chanel numa linha assimétrica e depois pega uma máquina e passa ela na nuca e deixa só as duas laterais. O cabelo fica parecendo, eu adoro pet, mas fica parecendo orelha de cocker, aquela ponta aqui embaixo, a nuca alta. Qual o sentido dessa nuca reta, geométrica, e aquela ponta aqui? Aí o cabelo fica bonito só quando o profissional tá lá com o secador assim, ó, no vídeo, e aí tá jogando toda a ponta para frente. Aí o cabelo tá perfeito, aí ele passa pro outro lado. Aí tá perfeito, aí ele faz um biquinho, né? Aí é assim que funciona, efeito visual. Efeito visual é uma coisa. Se você olha as nossas redes sociais, eu não produzo cabelo, nem escolho, seleciono modelos para poder trabalhar. Por quê? Porque não representa a realidade do dia a dia do salão. E aí, quando eu vou fazendo isso para as laterais, eu só estou confirmando para vocês que não sobra nada, tá? E eu preciso fazer isso para eliminar toda a possibilidade de erro ou de que apareça algo quando ela for escovar esse cabelo. E assim a gente garante o máximo de leveza possível como resultado final. Só baixo um pouquinho, isso. Viram como a gente consegue, sem cortar tanto o cabelo? Porque na prática o que aconteceu aqui foi o seguinte, eu cortei o cabelo dela. Se eu tivesse feito algo numa linha Chanel reta, o que teria acontecido aqui? Eu teria encurtado o cabelo, mas eu não conseguiria mudar o visual dela. Onde esse volume de cabelo iria se projetar? Aqui. Ele ia criar uma linha, uma base triangular. Dessa maneira, ela quer um cabelo com volume. Eu tenho um cabelo que se projeta de maneira harmônica e que dá a ela a possibilidade de brincar com franja, com a frente do cabelo. Pode tanto deixar essa franja longa como ela está, como deixar uma franja mais curta. Quando se tem, por exemplo, menos ou uma quantidade de cabelo novo, e acreditem, essa quantidade de cabelo que eu estou soltando aqui, isso influencia no corte de cabelo, porque isso aqui não deixa gerar movimento nem volume para esse cabelo, na raiz do cabelo. Então, quando você tem isso aqui, você tem a alternativa de trabalhar essa franja de uma maneira que ela fique mais leve. Eu não vou cortá-la do modo convencional, eu vou secar esse cabelo e aí eu vou usar uma outra técnica com uma tesoura desfiadeira, uma tesoura desbastadeira, como vocês preferirem. Eu vou usar o termo uma tesoura para texturizar o cabelo. E aí você tem o mesmo movimento de uma franja, um movimento de uma franja mais leve, mas sem marcação. Agora você pode botar
voltar. Pode voltar um pouquinho. Pessoal, a ideia desse workshop hoje, dessa transmissão, ela foi assim, ela surgiu e virou isso aqui em praticamente uma semana, tá? Então, ela falou assim, nossa, Ney, tinha que ter o seu nome ali atrás. Eu falei, olha, isso girou com 3 áudios do Ney com a Rose do Sebrae, porque esse evento ele está acontecendo graças ao Sebrae. Esse workshop está sendo transmitido em 2 canais no YouTube, sendo compartilhado em Facebook, mas ele está acontecendo graças ao Sebrae, tá? Hoje a gente está aqui na segunda-feira, Conexão em Beleza, promovida pelo Sebrae de Maringá. Então, foi tudo muito rápido. Hoje, para quem entra no canal Rei dos Cortes, já não tem mais a logo do N, já é uma logo diferente. Então, houve uma mudança de branding, como a Mariana falou aqui. Nós estamos mudando algumas coisas. Então, nem tinha como botar um banner aqui em uma semana que fosse já com a marca nova do Rei dos Cortes. Eu espero que tenha sido útil para vocês o trabalho, para quem está assistindo em casa e para vocês que nos assistiram aqui. Para as meninas que estiveram aqui desde o começo, eu já falei, vou enviar um certificado digital para vocês. É só chamar no WhatsApp, tem lá, a gente já sabe quem é, então eu vou enviar para vocês. Isso não estava na programação também. E para finalizar esse cabelo, antes de fazer o sorteio da tesoura, eu vou usar uma tesoura de texturizar também, tá? Então você tem, eu já usei 2 diferentes, tem essas outras 2 aqui que elas se encaixam. Então aqui uma corta menos e uma corta muito. Aí eu vou mudar a posição das 2 para poder fazer essa franja, uma franja mais leve, mais moderna, tá? Que dê mais movimento para a imagem dela. E aí eu faço penteio dessa maneira, respeitando aquilo que eu disse inicialmente, a franja começa do ponto de equilíbrio da curvatura para frente, tá?
À frente, só um pouquinho, querida. Isso. E aí um cabelo que ela pode usar tanto liso quanto de forma natural, seja escovando, seja só amassando, escovando uma parte e deixando o restante do cabelo de forma mais solta. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado mais uma vez, tá, pela confiança. E agora... dá para amarrar. E agora vamos ver quem ganhou, tá? Quem vai levar essa cadeira para casa? Vamos ver. Oi? Pra mim sortear. Você já pôs o nome aqui? Não. Não, eu não tenho pra que usar aquela cadeira. É a mãe dele, é a mãe. Mas você pôs o nome. Ah, então tá. Então as cegas aqui. Saiu um, tá? Saiu um aqui. Josi Estolano. Sério? Aqui, ó. Vou contar uma história. Vou montar meu espaço amanhã. A inauguração. É amanhã? Amanhã. Aí, ó. Ela tá montando o salão dela, a inauguração do salão dela é amanhã, tá? Pronto. Pode pausar. Tá? Então,